O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Recebei o Espírito Santo. Caros irmãos e irmãs, caros ouvintes, querido irmão Padre Márcio Felipe, como igreja nos reunimos no 50º dia. Há 50 anos, há 50 dias, perdoem, há 50 dias ecoa em nossa igreja a certeza de que o Cristo ressuscitou. Aleluia, cantamos nós. Ele está vivo, venceu a morte. E este Jesus que ressuscitou, no dia mesmo da ressurreição, como ouvimos do Evangelho de João, entrega o seu Espírito ressuscitado. O Espírito que ele e o Pai confiam à igreja. E ali ele inicia um novo tempo. O tempo do Espírito Santo, o tempo da igreja. A festa de Pentecostes, na verdade, tem suas raízes na fé e na cultura judaica. É o povo de Jesus que celebrava neste dia a entrega da lei que Deus fez no Monte Sinai. Mas é também nesta festa que os judeus celebram os frutos colhidos, as primícias, a primeira fase da colheita. Nós, diferente deles, celebramos a entrega da nova lei, a lei do amor, que é o Espírito Santo. Celebramos o tempo em que colhemos os frutos de um tempo de 50 dias, que deixa para nós e para a igreja frutos de conversão. E o texto do Evangelho que nós ouvimos é conhecido, nós o ouvimos no início do tempo pascal. É o relato do evangelista João, que descreve
a aparição de Cristo ressuscitado. Diz ele, no primeiro dia da semana, ou seja, no primeiro dia de um novo tempo, depois que Deus em seu Filho recriou o universo. Quando Cristo inaugura um novo tempo, vencendo a morte, naquele dia, ele, ressuscitado, aparece aos discípulos amedrontados. E diante deles, confia-lhes a paz, doa a paz. Aquela paz, aquele shalom que ele concede é, para mim e para você, ainda hoje, uma das virtudes primordiais da nossa fé. Aquela paz que não é o silêncio das armas, o fim das guerras. Não, não é simplesmente isso. Ela é aquela paz conquistada depois da guerra do pecado original. Ela é aquela paz que encerra um tempo de divisão, de separação de Deus com o seu povo. E em Cristo, a paz se instala entre nós e o nosso Deus. E Ele, ressuscitado, confiando-nos a sua paz, também mostra o preço dessa paz. A que preço eu e você hoje podemos receber nos sacramentos o Espírito Santo, o perdão, o alimento? A que preço eu e você podemos dizer hoje que fomos feitos por Deus e para a eternidade? O preço, sua vida, seu sangue, suas chagas, seu corpo ferido. E as suas chagas nos recordam que as nossas almas custaram um alto preço, que as nossas almas custaram a vida do nosso Senhor, do nosso Deus feito homem. Ele sopra, como se pudesse transmitir o seu espírito na saliva, no sopro. A cultura judaica imagina que está contido o nosso espírito. Portanto, Jesus sopra, diz João. Curioso que João descreva um Jesus que antes de falar precisa soprar. Sim, é um gesto bíblico, teológico. Ele sopra transmitindo a eles o seu Espírito. E afirma, recebam o Espírito Santo. Acolham este Espírito que permanecerá convosco todos os dias até o fim dos tempos. A igreja recebeu nos 11, naquele dia, o Espírito Santo e ainda hoje, passados tantos séculos, a igreja continua a receber e entregar a cada cristão o Espírito Santo nos sacramentos. Mas não nos esqueçamos, este Espírito dado a nós gera frutos. Sim, é a nossa colheita espiritual, lembre? Um dos principais frutos do Espírito Santo que a igreja recordou na palavra de Deus nos últimos dias, através do capítulo 17 de João, é a unidade. Sim, nós ouvimos o texto da carta aos Coríntios. A unidade de uma comunidade, de uma igreja que se sente um só corpo. Somos todos diferentes, todos, sem exceção. Mas somos o mesmo corpo de Cristo. Temos visões políticas, temos opiniões pessoais, temos gostos e preferências, todos somos diferentes. Mas somos um só corpo em Cristo. Se você não está disposto a viver a unidade da fé,
da vida fraterna como cristão, você não deseja colher os frutos do Espírito Santo. Somente quem abraça a unidade, somente quem se sente chamado a viver uma vida como igreja, como família de Deus, é capaz de colher os frutos do Espírito Santo na sua vida espiritual. E atenção, meu irmão, minha irmã, eu e você viveremos neste ano São João, Copa do Mundo, eleições, e em todos estes momentos, você, não os de fora, não os pagãos, você, eu, somos chamados à unidade. Sim, teremos opiniões diversas, mas somos igreja. Que não seja um partido político a nos dividir, que não sejam as nossas ideologias, as nossas preferências pessoais, que não seja um simples jogo de futebol que nos divida e gere em nós intriga, divisões. Não. Que nós nos sintamos um só povo, um só corpo, o corpo de Cristo. Que você e eu saibamos enxergar em cada um dos nossos irmãos de fé nosso corpo, nossa carne, nossa família. Celebremos, portanto, a solenidade de Pentecostes. Encerremos o tempo pascal e nos comprometamos a viver como irmãos a unidade dada pelo Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.